receita de saúde de hoje, ela é milenar. Começou há muito tempo, mas tem ganhando muito espaço em todo o mundo por causa do seu poder terapêutico. Hoje nós vamos aprender mais sobre acupuntura e como ela é muito mais do que apenas a aplicação de algumas agulhinhas. E, como você sabe, eu sou Guilherme Magalhães, CEO da Nat Pharma, e nós vamos nos aventurar aí nesse tema maravilhoso. E eu estou aqui também com o sócio da Nat Pharma, Alberto Limontas, que vai me ajudar aqui para a gente conseguir explorar com uma pessoa maravilhosa, minha acupunturista, doutora Luciana Matos. Beto, por favor, pode aí falar um pouco sobre quem é a doutora Luciana e por que a gente trouxe ela? Muito bem, Guilherme. Foi bom você ter mencionado aqui a respeito de uma profissional que faz diferença aqui no trabalho de nossa comunidade, né? E a gente pode falar, além de Vitória da Conquista, também aqui as cidades circunvizinhas, a gente fala aqui do Sertão, a gente fala do Extremo Sul, fala do norte de Minas. Então nós estamos trazendo aqui a doutora Luciana Matos Silva, que é uma profissional de excelência. Por que podemos dizer assim? Porque a doutora Luciana, tem uma formação, doutorado, mestrado, doutorado e pós-doutorado na Faculdade de Benjin, na China, e faz um trabalho em Vitória da Conquista que já é reconhecido há muito tempo, né, doutora Luciana? E hoje a gente vai tratar do assunto aqui, medicina tradicional chinesa. Então, sinta-se bem-vinda aqui, doutora Luciana. É um prazer falar com um público que realmente gosta de coisa nova, coisa interessante. Bom, é um prazer estar aqui. Já passamos por outras vezes aqui de entrevista, mas hoje vai ser direcionado mais para o que está acometendo a comunidade, que é a dor crônica, né? E o tratamento hoje a gente observa que a acupuntura associada a fitoterápico, a resposta é muito mais rápida. Então, eu estaria aqui à disposição de vocês. Pode começar o desafio para a gente melhorar o ser humano como um todo. Opa, Beto, hoje a gente tem que aproveitar, viu, Beto? perfeito. A gente tem que aproveitar porque não é de sempre que nós temos uma pós-doutora onde foi beber água limpa na Sim, fonte, que é aprender acupuntura na China, né? Então certo. aqui hoje a gente vai sair daqui realmente preparado. Doutora, se me permite então, antes de a Sim, gente mergulhar nas dores crônicas, né? A gente sabe que hoje é a sua especialidade dentro do mundo da acupuntura, que é um mundo, a gente sabe que não é pequeno, né? é bem. É bem amplo. Mas contextualiza um pouco mais para as pessoas entenderem o que é a acupuntura e como, na verdade, existe muita ciência por trás da acupuntura, não é apenas um método alternativo. Bom, quando a gente fala em acupuntura, a gente fala que é um braço da medicina tradicional chinesa. Então, é um braço extremamente assim poderoso, mostra resultados. Quando a gente fala em acupuntura na medicina tradicional chinesa e na China, eles utilizam de forma preventiva. As pessoas fazem acupuntura para não adoecer. Quando adoece, eles mudam de acupunturista, porque o sistema imunológico tem que estar no nível mais alto, tá? A medula tem que estar no nível mais alto. Então, quando a gente fala em acupuntura no Brasil, já tem um diferencial. Ela não tem tanto poder e tanta força no Brasil, ou por falta de conhecimento ou por falta de oportunidades. Bom, no Brasil já é diferente. Você só procura o acupunturista, principalmente no quadro de dor aguda ou crônica, quando você já passou por todos os profissionais. Aí você automaticamente vai para a acupuntura. É o quadro hoje, visível hoje no país. Só que a coisa está mudando, porque a acupuntura mostra resultado. É aquele Sim, ver e agir. Só que na medicina tradicional chinesa, na Ásia em geral, eles fazem de forma preventiva e a possibilidade de ter uma complicação do quadro clínico do paciente é quase zero, porque a gente já sabe mapear todos os meridianos. Quando a gente fala em acupuntura, a gente não fala só o processo de introdução de agulha. As agulhas hoje têm uma tecnologia bem mais avançada do que há 10 anos atrás. As agulhas hoje eu utilizo agulhas extremamente nobres, são agulhas muito finas, mais finas que seu fio do seu cabelo. São agulhas de fogo, são agulhas que não sangram. Só se o paciente estiver usando anticoagulante, que antes no quadro a gente avalia e vê o paciente.
Cada caso é um caso, a gente tem agulhas específicas para cada procedimento e para cada patologia. Então, a acupuntura, ela trabalha de uma forma extremamente ampla. No Brasil, a gente faz uma acupuntura mais, a gente fala agressiva, é agressiva de mostrar resultado mais rápido. Então, a gente mapeia todos os meridianos e mapeia também os 31 pares de nervo raquidiano. A acupuntura, há 10 anos atrás, era misticismo. Hoje está provado cientificamente que é uma medicina milenar, é uma medicina que mostra resultados. E hoje nós estamos caminhando para o processo de prova viva da ciência. Para isso, a gente precisa ter uma parceria muito forte, que hoje nós já temos com Estados Unidos e o Canadá. Então, Perfeito. a gente tem uma parceria muito boa. Doutora, quando a gente fala, por exemplo, você citou aqui, na China, por exemplo, normalmente as pessoas já fazem uma prevenção, um Sim, cuidado, já para que se evite uma situação de risco. No Brasil, a gente tem dificuldade, né? Normalmente a gente cuida mais da doença do que da prevenção, propriamente dito. Mas mesmo assim, nesses casos, a acupuntura ela tem um resultado realmente importante, mesmo que seja ali numa situação mais delicada, mais difícil, não é isso, doutora? temos sim. Primeiro, a gente tem uma equipe multidisciplinar no Brasil muito boa, muito presente. E o corpo clínico, ele trabalha ativamente, tanto na parte clínica como na parte cirúrgica. A gente está associado à medicina convencional brasileira, por quê? Porque está provado hoje que a clínica é soberana. Então, Sim, nós temos perfeito. uma parceria com o corpo clínico. Então, os médicos hoje têm uma parceria conosco porque as especialidades favorecem o tratamento ser mais eficaz na acupuntura. Eu até brinco com meus pacientes quando chegam. Tem algum exame de imagem, tem algum exame laboratorial, porque é o mapa da mina para nós. Certo. Então, a gente tem essa parceria. Hoje eu tenho uma parceria muito grande com o Corpo Clínico de Vitória da Conquista e também em cidades circunvizinhas. Então, os pacientes já vêm já montado de pesquisa. Porque quando a gente fala de dor ou qualquer processo inflamatório, a gente tem que fazer uma pesquisa rápida. Esse paciente tem que ser investigado. A gente fala que dor anda. Quando a gente fala de processo inflamatório, a gente fala de alguns órgãos nobres que Sim. alguns não levam em consideração. Mas como o Brasil está tendo essa parceria, a gente está tendo mais facilidade de mostrar resultado, principalmente em dores, porque é o processo inflamatório. Maravilha. Que coisa interessante, né? Que funciona, eu não tenho dúvida, Beto, porque Sim. eu fui pro consultório da doutora Luciana, faço crossfit com problema no ombro direito e reclamando da minha rinite. E em algumas sessões ela tirou totalmente a dor realmente do meu ombro direito e eu fiquei impressionado que secou meu muco, pelo menos por algumas semanas realmente secou meu muco. Aí ela deu algumas orientações sobre não comer, por exemplo, queijo, laticínios, que aumentam muito o muco. Sim. Como eu fui meio desobediente, Acaba depois acaba voltando voltando, né? o problema. Mas realmente que tem eficácia a acupuntura, a gente não tem dúvidas. Mas do ponto de vista científico, doutora, você poderia falar um pouco mais, então, essas evidências, como você falou que a clínica é soberana, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, na Universidade de Beijing, onde estudou, realmente tem feitos estudos, né, para provar, para entender melhor como funciona. E também para o nosso Latin Lover que está nos ouvindo, para ele entender como é que funciona. Por exemplo, a doutora falou sobre meridiano, né? E nem Sim. todo mundo entende, né? O que que é esse meridiano? Por que que ao inserir uma agulha, de alguma forma você está estimulando esse meridiano? Qual que é o mecanismo de atuação dentro do corpo? Boa pergunta, vamos lá. Agora, ô, doutora, desculpe aí, tá, minha indelicadeza, mas antes de você responder a pergunta do Guilherme, eu queria só frisar um detalhe importante. No Brasil, a medicina, a acupuntura, medicina chinesa, eles também são reconhecidos e é realmente muito correto e apropriado como práticas integrativas complementares de saúde. Então, quando se fala em medicina chinesa, fala em acupuntura, é algo reconhecido. Não se trata de nenhum tipo de prática ou de costume, digamos assim, que não seja coerente com a legalidade. Não é isso, doutora? Exatamente. Bom, quando a gente fala em fontes para provar resultados,
Bom, na medicina tradicional chinesa, quando a gente fala em pontos, a gente trabalha com 12 meridianos. Cada canal corresponde a um órgão. Cada canal de meridiano. Tem o maior canal, que é o da bexiga, 67 pontos, e o menor é do pulmão. Então, cada meridiano tem um valor específico de pontuação. Quando a gente fala em abertura de meridianos, a gente prova que se tem uma abertura de meridiano, aquele órgão ainda é nobre. Antes de comprometer o órgão, danifica o meridiano. Por isso que na medicina tradicional chinesa trabalha de forma preventiva, porque a gente já fortalece um meridiano que não está danificado. Se não está danificado, o órgão não está. Porque antes de danificar o órgão, o canal sinaliza. Vou dar um exemplo. O paciente chega no meu consultório, aí eu faço a abertura do vaso governador, vaso da concepção. E aí a gente vê o padrão aonde fica a glândula tireoidiana. Se o meridiano abre, a gente prova por A mais B, cientificamente, por exames de imagem, exames laboratório, que o paciente não tem alteração da glândula tireoidiana. Sim. Então, isso é uma prova que a gente está somando, que não é de agora, mas você transformar uma ciência, uma prática em ciência, você tem que ter muitas evidências comprobatórias. Então, isso é maravilhoso, porque favorece a gente aprimorar a cada dia. Quando a gente fala na Ásia de acupuntura, é a parte mais nobre. Após fito, é a parte mais nobre é a acupuntura. Se você entrar em todos os hospitais na China, todos, em Beijing, Guangzhou, Shandong, você ir para Xi'an, você vai ver que lá o maior centro de atendimento é de acupuntura. Nós atendemos lá em Beijing mesmo, a gente atendia 100, 150 pessoas ao dia. Em um hospital que tinha uma quantidade de leitos de UTI, só 10 leitos. Então, lá se trabalha de forma preventiva. É muito mais barato, muito mais seguro e uma forma que... Qual é o objetivo nosso hoje, da humanidade? O objetivo nosso é uma longevidade com extremamente eficácia nesse ponto de ver e agir. O que é isso? É você ser um longevo com uma capacidade e vigor, tanto intelecto como físico. Certo. É você ser um longevo com um corpo bonito. O que é um corpo bonito? É um corpo saudável. Tá? Então, você ficar longe das doenças crônicas degenerativas. Então, isso é a nossa maior prova. Se você observar, os maiores longevos estão na Ásia. Então, é uma prova que lá se usa muito pouco remédio. A gente até brinca, remédio é para remediar. Só que a gente tem que levar em consideração algumas culturas, né? Quando ele falou mesmo, ele tem uma rinite, sim, uma sinusite. Para nós, leite é mucosidade. Mucosidade não enquadra para pessoas que têm processos de viscosidade, né? São pessoas úmidas que a gente fala. Então, a gente seca através do meridiano do nervo raquidiano e aí fortalece pulmão e a essência da vida. E eu falo, nada de ingerir leite e derivados, nem pimenta, nem mel, nem mamão. Por quê? Porque é tudo viscoso. Então, essa pessoa é úmida, eu não posso dar mais umidade. Aí, a acupuntura trabalha junto também com reeducação. Então, você tem que ser disciplinado. A acupuntura só trabalha com disciplina. Por que a gente se preocupa tanto com disciplina? Quando você quer um corpo saudável, um corpo definido, você vai para a academia. Só que a academia só não responde, né? É um conjunto. Você não pode ingerir nada que aumenta processo inflamatório, senão compromete sua massa magra. Você tem que ter uma alimentação extremamente controlada. E você tem que ter alguns suplementos. Quando você se torna atleta, a sua disciplina tem que ser 10 vezes mais, né? Você tem que ter disciplina no repouso, no pós-treino. Atividade exaustiva nós condenamos. Por quê? Porque você tem envelhecimento precoce. O corpo não foi feito para fazer atividade exaustiva. Eu tenho pacientes mesmo que fazem atividade crossfit como se fosse atividade física. Não é atividade física. Crossfit é esporte. E tem pessoas que não têm o repouso. Então, a gente se preocupa. Neste caso, esses pacientes, a gente tonifica a medula.
para ele não ter envelhecimento precoce. E aí causa lesões, uma série de As situações, lesões né? são progressivas. Agora, o CrossFit a gente tem que defender também, né? É um esporte que deixa a pessoa com vigor maior, a pessoa libera beta-endorfina e serotonina num teor absurdo, são pessoas mais leves, mais alegres. Agora, são pessoas que viciam. Às vezes fazem CrossFit 2 vezes na semana. Para nós, isso não é bom. Você tem que ter repouso, porque existem fissuras, né, inflamatórias graves. E aí você pode chegar a lesões muito maiores. Mas uma pessoa é crossfiteiro que fala, não é isso? Exatamente. Um crossfiteiro com uma técnica, ele não tem lesão. É muito difícil ele ter lesão. E um crossfiteiro que tem disciplina, ele não tem lesão. Porque ele vai ter uma disciplina de sono reparador, uma boa hidratação, uma boa alimentação e uma boa suplementação. É isso que a gente busca para a comunidade nossa, do dia a dia. Agora, aproveitando, doutora, a Natifarma aqui, a gente tem tido, assim, pacientes de uma série de situações diferentes, né? De patologias diferentes. A dor crônica, por exemplo, é uma das situações muito comuns aqui que a gente normalmente atende, prescrições médicas e assim por diante. E o tratamento de acupuntura, medicina chinesa. Uma outra situação que é muito comum aqui, que a gente vê, é a questão da alergia, o processo alérgico, que pode ser relacionado ou não à rinite, à sinusite, mas outros campos de alergia, por exemplo, a dermatite atópica, né? A psoríase é uma outra condição aqui muito real que a gente observa. Nesses campos, a acupuntura também, ela tem sua atualidade, tem sua ação, doutora? Tem sim. Vamos dividir aí. Sim. A parte de dor crônica. Quando a gente fala de dor crônica, a gente fala de uma dor persistente, que enquadra aproximadamente 12 semanas. A gente se preocupa. Essa dor tem que ser investigada. Por quê? Porque compromete aproximadamente 8 nervos raquidianos. E compromete também a alteração da sensibilidade. Quando a gente fala qual é a maior dor do mundo, a gente não pode medir a dor. Só quem pode direcionar o nível de dor é o paciente. E você não pode contestar. Um exemplo, uma dor comum aqui em Conquista, pela altitude, pela umidade, são dores crônicas, como uma fibromialgia, artrite reumatoide. Sim. Então, são dores que você não tem como medir. É como se fosse um fio desencapado, né? Tem Certo. pessoas que, se você pega no braço e faz uma pressão maior, você não sente nada. Mas tem pessoas que, num leve toque, tem uma fragilidade capilar mais, tem uma dor mais intensa, tem pontos de dores mais agressivos. E as extremidades das dores ficam enquadradas com uma fragilidade e processo inflamatório de fígado. Para a medicina tradicional chinesa, a gente enquadra fígado. Para a dor crônica, tá? Certo. Já para essa mucosidade, que todo processo alérgico para nós é mucosidade. Primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar o corpo. Quando você compra uma casa nova e compra móveis novos, antes de botar móveis novos na casa, você tem que limpar. O corpo é a mesma coisa. Toda pessoa que tem mucosidade, a gente tem que fazer a limpeza do intestino. A gente está falando na limpeza do intestino por quê? Porque o segundo cérebro, para nós, é o intestino. E a gente está falando do circuito digestório, que se você medir, ele vai de 7 a 10 metros. Então, a gente tem que limpar o intestino. Então, a gente faz a limpeza do intestino do paciente primeiro, uma limpeza simples. Isso vai depender, é individual, tá? É uma prescrição individual. Isso vai depender se é homem ou mulher, depender se tem obesidade visceral ou não. Idade. A idade. Então, em crianças mesmo, que têm mucosidades, que é as rinites, a gente faz a limpeza com água e lima. São 300 ml de água para uma lima. A lima não pode estar 100% madura, porque tem muita frutose. Tudo que tem açúcar naquele momento aumenta o processo inflamatório. Já no adulto, a gente faz uma limpeza mais ampla. Se o paciente tiver uma pressão craniana mais elevada e com rinite, a gente faz a limpeza com gengibre. Então, cada caso é um caso. Então, a gente faz a limpeza e dá alguns pontos que a gente não condena e a gente não proíbe nada. A gente pede para evitar. Certo. Então,
uma rinite, uma sinusite, a gente pede, suspenda completamente leite e derivados. Mas você, quando fala suspender leite e derivados para um brasileiro, é até uma ofensa. Porque nós temos hábitos de usar leite do dia que nasce até o dia que morre. Leite é uma coisa maravilhosa. Mas você sabe a procedência desse leite? Aquele leite que está industrializado e está lá nas prateleiras. Se você ler, tem tudo menos leite. Ali, só de ureia ali é uma quantidade absurda. Mas você gosta do leite, para você convencer o paciente a não usar o leite, a gente faz um teste com ele. Que teste? Observe, o leite materno. O leite materno, quando você ingere, a criança ingere o leite materno, em 5 minutos ele gofa aquele leite com um odor diferenciado. Que a mãe tem que tomar até banho, porque entra em contato com a pele e o mau cheiro fica. É o leite mais perfeito do mundo. Mistura com suco gástrico. Essa criança ainda não tem ácido clorídrico no estômago. As vilosidades são perfeitas. A língua daquela criança, que é uma coisa que a gente avalia na acupuntura, é a língua. Você olha que a língua de um recém-nascido, de uma criança, tem um selo d'água. É a perfeição. É onde acontece toda a absorção. Então, o que acontece? Esse leite, que é o mais perfeito, em 5 minutos, apresenta aquela deformidade. Imagine esse leite industrializado, que ele vai ser absorvido no jejunilho. Ele passa pelo suco gástrico, ácido clorídrico, aí depois vai para o duodeno, mistura com suco pancreático, a bilis, depois vai para o jejunilho, que é onde tem um suco entérico. Naquele momento é que consegue quebrar as moléculas de gordura do leite, que é a megalactose. Certo. Isso aconteceu em que momento? 2 horas depois. Como é que está esse leite? Intoxicante, né, doutora, na realidade. Aí chega meus pacientes, eu tenho intolerância à lactose. Eu acho isso fantástico. Por quê? O nome não é intolerância. É mostrar que o intestino é muito inteligente e ele identificou o que não presta. Agora, eu vou condenar todos os leites? Não, mas eu tenho que convencer o meu paciente a suspender o leite, provisoriamente. Porque Conquista é uma cidade úmida, né? Sim. A gente tem uma altitude, agora mesmo, você observa de altitude, você vê que neste momento do frio, que é vasoconstrictor com altitude, os pacientes hipertensos sentem Acabam. dificuldade, Isso. porque vai ter uma oscilação na pressão. Esses pacientes também a gente prova com a acupuntura, fortalecendo a medula e pulmão, eles melhoram muito. Já esses pacientes que têm rinite alérgica, qual é a deficiência que ele tem? De pele, processo alérgico de pele, é pulmão fraco. Por isso que quando a gente tonifica pulmão, a pessoa chega no meu consultório, já está fazendo tratamento de rosácea, que Conquista tem muito. Certo. E rosácea, o tratamento é um tratamento caro. Eu até brinco, eu falo bem, eu fico preocupada com os pacientes de SUS. Porque quando você vai no dermatologista, você tem que vender um carro para comprar as coisas. Mas é tudo produto É um bom. custo É alto. um custo alto, é um Exato. investimento alto. Então, o que acontece? A gente tonifica pulmão. O paciente chega para mim e fala assim, Lu, desapareceu. Não, porque a gente tonificou pulmão. Mas é um efeito Cinderela. Porque o que vai modificar mesmo para você fortalecer pele e pelo é fortalecer através de uma alimentação e uma suplementação, que é o grande favorecimento nosso, é ter profissionais como vocês que produzem produtos de qualidade com matéria-prima de qualidade. Aí sim o nosso trabalho faz um conjunto e uma parceria perfeita. Inclusive, doutora, a Natfarma aqui como farmácia, né? E a gente vê que a manipulação ela assumiu um outro papel no tratamento de saúde propriamente dito nos últimos anos. Por quê? A personalificação do medicamento, né? Personalização, perdão, ele torna que o paciente seja tratado de maneira mais É específica, individualizado. mais correta e, acima de tudo, mais necessária, né? Sim. Com dosagens, com quantidades e assim por diante. Inclusive, com a chamada... A gente é muito a favor da medicina chinesa, a acupuntura, e também do fitoterápico, que é outra opção, você até mencionou aqui, né? Então, a Natfarma tem feito isso, tem manipulado com muita frequência e tem melhorado a vida das pessoas nesse sentido. Vai de encontro aí, vai coerentemente com a medicina também, né, doutora? O fitoterápico
é a parte mais nobre da medicina Sim, tradicional chinesa. Logo depois vem a acupuntura. Então, o fitoterápico, ele é um complemento. Hoje, ninguém sobrevive mais sem um suplemento. certo. Ninguém sobrevive, tá? Então, se você faz atividade física, você tem um desgaste maior e você tem que ter uma recuperação rápida. Alimento só não chega a esse nível. A gente não consegue mais absorver nutrientes quando nós éramos criança. A Sim, diferença é muito grande. Então, o que que acontece? Hoje nós temos a capacidade de dar fórmulas específicas de acordo com altura e peso. Porque antes a gente só fazia isso com criança. Hoje, com atividade exaustiva, a gente tem essa capacidade. E a ciência está evoluindo cada vez mais. Vou dar um exemplo. Esses dias mesmo eu prescrevi uma vitamina. Por que que nós envelhecemos? Prescrevi uma vitamina para o paciente e o paciente falou, doutora, essa dose é alta. Eu falei, mas você tem uma carência muito grande dessa vitamina. Aí ele falou bem assim, eu sou vegano. Ah, nos preocupa. Por quê? Porque é uma alimentação que você tem que ter uma disciplina ainda maior. E você tem que fazer suplementações. E aí esse paciente está com uma dose de vitamina B12 muito baixa. A B12 é fonte animal. Então, a minha preocupação é essa. Aí, o que que eu perguntei a ele? Pode suplementar com B12 em cápsula? Posso. certo. A gente fica mais aliviado. Sim. Porque antes a gente não tinha essa A opção. disponibilidade. Não tinha. Hoje não. Hoje eu fico mais tranquila com esse paciente. Então, essa parceria favoreceu toda a medicina. A Certo. medicina tradicional chinesa e a medicina convencional, né? Isso. Então, hoje nós temos uma segurança, graças a vocês, Aí, né? Guilherme, tá vendo? A Nat Pharma, que tem 42 anos de existência, né, doutor, aqui no Sim, interior, e que, assim, a gente atende hoje, assim, a manipulação, ela passou a ser um outro perfil, uma outra condição do que há 20 anos atrás, digamos, né? Nós começamos tem 42 anos. Então, isso faz toda a diferença para a prevenção, acima de tudo, né? Que aí você cuida, não é da doença, você cuida da saúde, como deve saúde. ser, né? E a questão da fitoterapia, me permita colocar a homeopatia como outra opção, e Sim, a gente vê aí uma nova demanda, sobretudo em crianças, tratamento de crianças, né, Guilherme? Que a gente vê resultados que não dá para fantásticos. negar. Então, a gente vê efetividade nos resultados, e isso gera mais confiança no poder que a farmácia tem de tratar os pacientes de maneira geral. É, Então, realmente, a gente percebe, doutora, que existe uma complementariedade, né, entre sim, a acupuntura e a suplementação, seja por fitoterapia, seja vitaminas e minerais, um consegue potencializar o outro, não é isso? sim, E para a gente tentar ilustrar isso para o paciente, então vamos lá, vamos tentar aqui imaginar alguém que vai tratar por artrose, por exemplo, no joelho. Como é que normalmente seria uma prática clínica juntando a acupuntura? Então, quais são os meridianos que você trabalharia? E como é que você trabalharia isso na fitoterapia ou em suplementos? bom, a artrose, na realidade, é uma doença com processo inflamatório e autoimune. Então, a gente tem que elevar o sistema imunológico dele, fortalecendo medula, automaticamente tirando a mucosidade, que a maioria das pessoas que têm artrose tem um edema, tem uma retenção de líquido, o fenômeno da diapedese é irregular, tá? O sistema linfático, o sistema circulatório, ele não se torna perfeito, então a gente aumenta o sistema circulatório. Dor para nós é estase de sangue e energia, então a gente aumenta o sistema circulatório mesmo. Para nós, qualquer tipo de frio é chamado frio perverso. O paciente não pode fazer uso de calçado, ficar descalço e não tomar nada frio. Com a suplementação fica mais fácil porque a gente faz a acupuntura semanalmente, usa a base dos meridianos mais frágeis que ele apresenta e as extremidades, que é onde acomete mais as dores, nas articulações periféricas. Hoje é comprovado que nós temos os nossos queridinhos, que é o UC2, que é um colágeno tipo 2, fantástico, já está provado cientificamente. O UC2, a história do UC2 com o ômega foi criado para atletas profissionais, né?
Então, os atletas começaram a utilizar e viram que pós-treino não tinha fadiga. E aí começaram a associar para um paciente com um quadro desse. Associado com o ômega puri. Que a história do ômega puri, da Biobalance, vamos dar um exemplo da Biobalance, que é o que vocês têm aqui também, e da VitaFlor. Exato. Bom, a Biobalance é um laboratório alemão. Eu tive a felicidade de estar num congresso que é onde foi apresentado há um bom tempo atrás. E esse ômega puri da Biobalance, o DH900, foi criado para pacientes oncológicos. Por quê? Porque o paciente oncológico, ele tem um ciclo de químio. E quando ele reduz muito os leucócitos, o sistema imunológico dele cai, ele não consegue dar continuidade ao ciclo. E aí, esse ômega foi criado exatamente para pacientes oncológicos. E viram que a resposta era muito rápida. E eles conseguiam chegar a todo o ciclo. E fizeram tratamento com os pacientes atletas. Os atletas começaram a tomar. Um dos garotos propaganda do ômega puri é um jogador bem famoso aqui do futebol aí. E aí, esse atleta, ele viu que ele era um dos atletas que tinham menos lesões. E até hoje, ele é um atleta que tem pouquíssimas lesões e as lesões dele se recuperam muito rápido. E começaram a fazer teste nos pacientes idosos. E os idosos começaram a ter uma resposta muito mais ampla. E os pacientes de doenças autoimunes usam esse ômega e a resposta, para não ter comprometimento e deformidade degenerativa, apresentava uma resposta muito mais rápida. Então, quando a gente fala de matéria-prima, a gente tem que respeitar o que tem de melhor, né? Sim. Se a gente fala bem assim, o ômega da VitaFor, Biobalance ou outras marcas aí, a gente tem que ver a qualidade da matéria-prima. Porque quando a gente fala bem assim, todas são iguais. Não. É porque Todo carro é difere, né? igual? Não, absolutamente. Imagine. Você Exato. tem um Chevette, eu não tenho nada contra o Chevette. E tem uma Lamborghini. Todos dois são carros. Perfeito. Então, eu Mas tenho são que pensar diferentes. nisso, mas são diferentes, né? Exato. Você tem que ter uma segurança. Tem as manipulações e tem a Nath fala. Exatamente, é outra opção. O bom de conquista é que o povo de conquista gosta de coisa boa, De qualidade. de qualidade. E ele identifica. Então, ninguém sobrevive no mercado 42 anos no topo como vocês, como Além, outros. além disso, doutora, a gente falando, você falando muito sobre o ômega 3, né? O ômega 3 ele varia muito, principalmente nas dosagens que ele apresenta. Sim, Então, a composição principal do ômega 3, né, DHA e EPA, né, que são isso. dois fatores bem determinantes do ômega 3, eles têm outros fatores que podem contribuir para isso. Você falou aqui do ômega puri, é um produto que absorve de forma no intestino. Isso. Você tem uma ação menos tóxica, porque o fato de ser um ômega não quer dizer que você tenha outros produtos ali que possam acabar atrapalhando a absorção desse ômega 3 especificamente. Então, quando a gente fala de um produto alemão, você citou aqui o ômega puri, você tem sistematização, qualidade, você tem respeito às normas Ele é padronizadas, né? 90% puro, né? Puro, Normalmente, exatamente, mesmo o isso. VitaFor, que é uma marca muito boa, você vai ter uma pureza, um nível de pureza aí de uns 60%. 60. Isso, Aí você isso. pega um nível de pureza de 90%, você facilita as vias metabólicas, né? Porque ela não precisa trabalhar, ter tanto trabalho para separar o que é óleo bom e do que é óleo ruim. Isso, Exatamente. exato. Isso. Faz toda a diferença. Doutora, agora é uma curiosidade, porque assim, esse é um assunto que é meio ainda cinza para mim. A gente escuta muito falar em ômega 3 e assim, ficam falando assim, não, ômega EPA vai ser mais para a saúde cardiovascular, coisas do tipo. E o DHA é mais para neurônio e tal. Mas, ao mesmo tempo, recentemente, até eu aprendi que falaram que não, que, por exemplo, o EPA é fundamental também para os neurônios, em alguns neurotransmissores. E você também acabou de falar que, para quem tem dores crônicas, né, oncologia, era o DHA. Então, assim, como é que a medicina tradicional chinesa enxerga isso? Quando é o EPA, quando é o DHA? Como é que você... Bom, a gente, quando vai para um outro país, aprende uma técnica na China, eles são limitados nessa parte. Eles acreditam só e exclusivamente fitoterápico. Só, certo? Eles dão prioridade para fitoterápico.
Então, a gente tem que associar do que tem de melhor. Eu associo essa técnica em cima da parte. Eu tenho uma assessoria técnica também. A gente faz uma parceria com alguns laboratórios, tá? Laboratórios de pesquisas científicas, não é laboratórios da parte química, não. E aí a gente faz a parceria de ômega de duas bases. Primeiro que o ômega para nós é pela pureza. Quanto mais puro, melhor. Pela precisão, isso vai depender se a doença é autoimune, ou se é uma doença só inflamatória, ou se é uma doença associada degenerativa progressiva, como doenças neurológicas. Bom, quando o paciente submete a doenças neurológicas, a gente usa uma dosagem um pouco mais alta do DHA, certo? Para chegar a um nível de complementação da bainha de mielina e favorecer o sistema circulatório periférico, para chegar até do fio do cabelo até o dedão do pé. Só que quando esse paciente vai usar o ômega, tanto para uma base como para outra, paciente neurológico ou paciente de doenças que a gente fala ou aguda ou crônica, ou pacientes que são atletas, a gente só pede para usar o ômega em um posicionamento sem o uso de cafeína, para não comprometer a absorção. E não usar junto com a vitamina C, porque a vitamina C é dominante. Ela neutraliza a absorção. Por mais que você fale, a absorção é no duodeno, né? Mas a gente se preocupa porque a absorção da vitamina C começa já na boca, se você for analisar. Certo. Então, você tem que ter uma precisão. A nossa precisão é essa. Não é diferenciar. Para nós, as duas têm o mesmo poder. Só que uma tem uma amplitude periférica e a outra tem uma amplitude local. Para os atletas e para as pessoas que têm doenças crônicas degenerativas, eu só utilizo do DHA mais elevado. Agora, tem que ter pureza. Agora, independente disso, doutora, o ômega 3, né, específico, Sim. ele é uma coisa. O óleo, ele é classificado como óleo graxo essencial, né, justamente porque ele melhora a questão aí como anti-inflamatório, né? Ele tem uma ação realmente interessante nesse Tem. campo, né? Em alguns países falam que o ômega 3 é como se fosse um antioxidante, é um ajudante para o antioxidante. Se é antioxidante, é um anti-inflamatório. A gente enquadra nisso. O ômega 3 associado com o resveratrol, ele fica numa potência absurda, né? Porque quando a gente fala em ômega, que é uma pureza maior, nós estamos falando de um ômega muito caro, né? É um Isso. investimento maior. Certo. E o ômega 3 não, associado com o antioxidante, associado os dois, ele pega um potencial e tem um efeito favorável. É a sinergia, né? Doutora, eu sei quantos anos já de prática clínica? Bom, de prática clínica nós temos, não gosto de fazer muita conta não, porque vai chegar na minha idade, mas tudo bem. Nós temos aproximadamente 18 anos. São 14 com muita precisão, né? Já é uma longa estrada aí, assim, com... Não é não. Eu tenho os meus mestres, eu tenho um mestre que tem 60 anos e ele fala que ele está iniciando. Olha, por esse mas tudo ângulo, bem. tá bom. interessante, né? Com certeza, tem os casos que mais marcam a gente, Sim. né? Você poderia compartilhar com a gente o caso que mais lhe marcou, e deu satisfação de pegar né, e tratar e ver os resultados positivos? Tem 15 dias isso, que me marcou vários, mas tem esse de 15 dias que eu tive que convencer o paciente. Ele estava com data marcada, já comprado a viagem para ir para o exterior, e ele chegou no meu consultório com a dor na panturrilha. Aí, antes de acupunturar, a gente avalia todos os pulsos, se os pulsos estão palpáveis. E aí, pela medicina tradicional chinesa, na dúvida se o paciente tem trombo ou não, você não toca. Porque o trombo, a gente fala que é um zelo. O paciente tem que ficar de repouso absoluto. E eu convencia ele para ele sair do meu consultório e ir para um angiologista. Ele falou, não tenho tempo, meu voo é daqui a pouco. Eu falei, não, você pode desenvolver um TEP, tromboembolismo pulmonar. Você morre. Ele falou, não estou sentindo nada, é uma dorzinha besta. Moça, isso aqui é besteira.
Aí eu liguei para um angiologista, eu falei, avalie esse paciente meu agora. Aí foi descoberto um trombo e ele já estava sentindo uma leve dor no, na- nos espaços intercostais e aí eu levei ele para o hospital. Ele não queria ir, eu falei, vamos. Chegou lá, já foi direto para a UTI. Então, para mim, isso não tem preço. Você salvar uma vida. É. Então, uma besteira, uma dor simples, tem que ser investigado. Então, muitas vezes se passa. O que que lhe marcou? Marcou que, sem introduzir uma única agulha, a gente conseguiu salvar um grande empresário, uma pessoa empreendedora, né? Sim. Então, ele teve que abrir mão. Você descobriu na hora que Na hora que a gente foi fazer a acupuntura, antes a gente avalia. Porque quando o paciente fala dor, a gente não pode menosprezar em nenhum momento, né? Então, a gente sai apalpando. Então, a gente sai direcionando sobre a base do meridiano. E aí, os pulsos, o clitopendioso femoral, não estavam fáceis de ser detectados. Na mesma hora, eu encaminhei para um angiologista. E ele não queria de jeito nenhum. Doutora, não posso. Aí, hoje, ele me ligou e falou bem assim, doutor, você salvou minha vida, você é minha anja. Eita. Então, isso não tem preço. Exato, exato. Não tem É. preço. Que É bom. interesse, é cuidado específico, né? É. Agora, todo dia tem casos interessantes. A doutora compartilhou comigo no seu consultório um caso que a pessoa teve eu acho que não foi derrame, estou buscando a memória, Paralisia facial? que você Tem muito. mapeou todo o crânio. Ah, sim, sim. Esse paciente é uma paciente que tinha 42 anos. Ela saiu assim, 24 horas antes de você, né? Eu atendi e eu estava indo para o hospital avaliar na hora que você chegou. É uma paciente de 42 anos, chegou no meu consultório e aí na hora que eu fui, ela é uma paciente que tinha enxaqueca portal e ela estava tendo perda de campo visual, só que estava, como eu é uma paciente minha que eu já conheço há anos, ela passou por um grande estresse e na hora que eu fui fazer a acupuntura, fiz crânio, o meridiano, a agulha abortou, né? Porque na acupuntura tem isso também, a agulha abortando, a gente se preocupa. Abortar ela não Ela, para. ela sai, ela sai, Ah, aborta sim. mesmo. Entendi. Então, eu peguei as suturas cranianas e fiz a acupuntura. Na hora que eu virei e fui usar vesícula biliar 20, que é esse pontinho aqui, para ver a pressão craniana, aí abortou novamente. Imediatamente, falei, vamos para o hospital. Aí, na hora que entrou no hospital, conversei com o neurologista lá e foi direto para fazer a tomografia. E estava um AVC, Puxa, hemorrágico. terrível. Então, assim, ela era assintomático, que a nossa maior preocupação é essa. Todo paciente assintomático, a gente se preocupa. Silencioso, né, doutora? É, É difícil. é difícil diagnosticar. Por isso que Porque a clínica é soberana. Perfeito. Se não tem clínica, se não tem queixa, e aí? Você não tem como Não definir tem. as coisas, né? E aí eu estou com uma cidade que a altitude é elevada, é vasoconstrictor, ela passou por um grande estresse, ela é hipertensa. Então, é uma paciente que poderia, ela saiu do meu consultório às 19 horas, ela poderia ter um AVC dormindo. Então você é a anja de novo. Não, anja não. Aí não, o anjo foi o médico, porque o médico detectou, já entrou com o processo de tratamento. E a gente vai para uma preocupação maior, porque, infelizmente, o número de infartos, né? Infartos, derrames, inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? O cardiômetro, mostra isso de maneira muito realística, né? E nossa cidade não é diferente, né, doutora? Gente jovem e muito maior o número de pessoas que infartam sem ter absolutamente nada, né? Então, é um risco muito grande, né? Aí já é uma coisa mais complexa, porque a gente saiu de uma grande pandemia, né? São Então, vários fatores, são né? vários fatores. É meio complexo a gente dizer isso agora, porque Mas a gente vai precisar de 2, 3 dias para falar sobre isso. é um tema. Perfeito. Mas foi uma conversa assim maravilhosa, Positiva. né? A gente sabe que esse é um mar que a gente não termina de navegar nunca, né? É um tema fascinante. Mas a Nath Pharma, ela acredita na acupuntura, né? A Nath Pharma, ela acredita em práticas que não sejam apenas as convencionais pelo mundo ocidental.
Obrigada. né? E tem nosso apoio, doutora. Pode contar com a gente sempre que quiser transmitir mais conteúdo. A gente tem a missão aqui de fazer o bem promovendo saúde. Esse canal aqui, ele nasceu assim para levar informação, conteúdo de qualidade para as pessoas terem mais saúde e a gente falar menos de doença. Ter essa mentalidade, né, do chinês de procurar lá o acupunturista, não quando está sentindo um sintoma, né? Eu aprendi isso recentemente, indo lá, né? Realmente é uma coisa que pretendo levar para a vida. pra Inclusive cuidar. as pessoas que a gente indica para a Luciana, né? A gente indica pacientes para ela. E o resultado é a prova mais convincente de que o resultado é grande, é importante, é o resultado do paciente, né? O paciente chegar e dizer, não, eu tive uma melhora, eu estou me sentindo bem. Então, é melhor. Então, você que está nos ouvindo, procure um acupunturista, né? E aqui nós temos uma de excelência, que atende aqui em Vitória da Conquista. Luciana Matos Silva. Obrigada. É no Itamaraty, né, doutora? No Altamirando. No Altamirano. Quarto andar no Altamirando, Costa Lima, aqui na Avenida Otávio Santos. É para nós uma honra muito obrigada. grande. E a clínica, doutora, eles conseguem achar no Instagram, quando Tem se no quiserem Instagram. marcar? Luciana Matos Acupuntura. Pronto, Luciana Matos, acupuntura. Perfeito. Que beleza, né, Guilherme? Muito bom. E, inclusive, tem algumas pessoas comentando, né, a respeito da nossa atividade aqui, Receitas de Saúde, que é prevenção, é cuidar de sua saúde para que você seja melhor. Acompanhe que teremos aí mais episódios com muito mais qualidade, especialistas como a doutora Muito Luciana, obrigada. que vai ser muito bom. Obrigada. Um grande abraço, doutora Um Luciana. abraço.